A palestra de hoje, a nossa conversa vai ser sobre a importância do Espiritismo nas nossas vidas. E eu me senti muito feliz quando a Lisier fez esse convite para falar sobre o Espiritismo, porque, no meu caso, o Espiritismo se confunde com a minha história de vida. É difícil separar na minha vida o que é a minha pessoa daquilo que é o Espiritismo, porque a influência que o Espiritismo tem na minha forma de pensar, na minha forma de sentir, na minha forma de ver o mundo, é muito maior do que a influência, pelo menos aparentemente, é muito maior do que a influência da própria família, porque o Espiritismo, ele encontrou na minha mente, no meu coração, uma forma de compreender as coisas, de dialogar com as pessoas, que mudou tudo. Se eu não fosse espírita, honestamente, eu não sei o que eu seria. Eu acho que eu seria uma pessoa vazia de corpo e alma. E quando a gente aprende técnica de palestra, as pessoas nos orientam, quem tem mais experiência, as pessoas que escrevem livro de como falar em público, elas falam para a gente nunca trazer muito para o pessoal, de forma que a palestra sirva, cada pessoa possa se encaixar, se ver naquilo que você fala. Mas nesse assunto específico, na importância do Espiritismo, difícil não trazer para a experiência pessoal. Difícil não lembrar o apelo que teve essa doutrina, não porque a vida estava impossível, não porque a vida estava difícil, não porque os problemas estavam esmagando, mas por causa dos questionamentos, as angústias da razão. Eu não vim por essa casa pela dor ou pelo amor. Eu vim porque eu tinha dúvidas, porque eu queria respostas. Eu era católico e me considerava um bom católico, mas os questionamentos não eram respondidos. Gostava da Bíblia e lia a Bíblia. Eu, com 10 anos de idade, já tinha lido a Bíblia toda. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia. Eu não encontrava na Bíblia o Deus que me mostrava o universo, me mostrava a natureza. Aquele Deus que é colocado como um beduíno do deserto não satisfazia a minha visão de Deus que era colocada por Jesus, o Pai, o Abba. Aquela relação do filho pródigo que peca, que erra, que tem vários problemas, encontra em Deus um Pai amoroso, de braços abertos, que faz festa quando esse filho retorna. Eu só fui conseguir conciliar essas visões no Espiritismo e particularmente nessa casa. Eu cheguei nessa casa em 1982, no início da adolescência. E, posteriormente, a vida vai mostrando, ela vai nos moldando, ela vai nos dando experiências. E nem sempre as experiências são do jeito que nós gostamos, nem sempre as experiências são boas como nós gostaríamos, mas elas é que nos tornam mais fortes. Muitas vezes, pessoas tentaram vou falar de mim, como uma bola, tentando colocar para baixo. Sejam pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas, é como se eu vivesse num mar e as pessoas tentassem colocar para baixo. Mas quando essas pessoas relaxavam essa força de colocar para baixo, o Espiritismo, como uma bola cheia de esperança, me trazia à tona. Eu nunca consegui ficar deprimido durante muito tempo, porque eu olhava para aquilo que os espíritos, os bons espíritos falavam, e eles apontavam para uma eternidade que é uma baita aliada. O pessoal adora ver filme da Marvel, Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Homem-Aranha. Rapaz, você ter a eternidade ao teu lado, você tem muito mais do que todos esses super-heróis juntos. Porque o tempo é o maior patrimônio que uma alma pode ter. Porque com o tempo, tudo pode ser revisto, tudo pode ser refeito, tudo pode ser redirecionado. O Espiritismo nos dá
uma visão de tempo que não nos deixa que a gente se afunde em nós mesmos. Ele nos dá uma visão de esperança que descortina horizonte atrás de horizonte. No mundo dos antigos, que a terra era plana, a pessoa olhava para uma cadeia de montanhas e dizia, ali acaba o mundo. Então as pessoas andavam até a cadeia de montanhas e quando chegava lá, mais quilômetros e quilômetros de horizonte. Aí um novo marco geográfico. Então ali acaba o mundo. Andava. Quando ali chegava, o horizonte se descortinava mais para frente. O Espiritismo é o horizonte descortinado, é a visão da infinitude. E não tem nada de novo debaixo do sol, como diria William Shakespeare. Jesus, quando ele esteve conosco na terra, ele foi muito claro ao dizer, não vem destruir a lei, mas que ela se dê cumprimento. E as pessoas não leem Jesus, não conhecem o que Jesus fala, elas não se ambientam onde Jesus vivia. Eu acho tão interessante, eu amo Jesus, mas não conheço nada. Como é que você ama quem você não conhece? É muito complicado. Uma vez perguntaram para Jesus, e era uma vertente do judaísmo chamados de saduceus. E os saduceus não acreditavam em vida após a morte. Eles vinham de uma tradição antiga, que as pessoas, elas eram premiadas ou punidas em vida. E eles eram pessoas muito ricas. Eles faziam parte da aristocracia judaica. Então, para eles, Deus os abençoava. E para os demais, ou eram pecadores, ou eram filhos de pecadores, ou eram netos de pecadores, ou eram bisnetos de pecadores. É o que nós encontramos lá nos 10 mandamentos. Deus pune até a 4ª geração o pecado do pai. Em seus filhos, nos filhos dos seus filhos, nos filhos dos filhos dos seus filhos. Então os saduceus se achavam acima do bem e do mal, porque se eles eram ricos, se eles eram saudáveis, se eles eram prósperos, é porque Deus os abençoava. E Jesus falava de um pai amoroso para todos. Invertia a situação. Quando ele fala bem-aventurados os pobres, pobre não era bem-aventurado no judaísmo. Pobre era amaldiçoado. Jesus ele vai na contramão. Bem-aventurados que sofrem. Sofrimento não era uma coisa boa, nem naquela época, nem na nossa. E aí esse pessoal começa a ficar incomodado, porque um número muito grande de pessoas que sofrem, de pessoas que estão na miséria, de pessoas que passam mal, seja por problemas físicos, problemas espirituais, procura aquele mestre da Galileia. E aí os saduceus, quando Jesus esteve em Jerusalém, colocam uma casca de banana teológica para ele. Mestre, temos uma situação interessante. Uma mulher casa com seu marido, não tem filhos. Esse marido vem a falecer. Aí tem uma lei no Levítico, que é chamada a lei do levirato, que o irmão mais velho, ele tem que desposar a sua cunhada, que é viúva, o irmão morreu, e não deixou descendência. Então o irmão mais velho desposa a sua cunhada, aí ela engravida, e o filho que nascer vai ser considerado herdeiro do falecido, para que o nome dele não se perca na terra. Essa era a lei do levirato. Pois bem, ela casou com o irmão mais velho, esse irmão veio a falecer. Aí o segundo na linha de sucessão casou com ela e veio a falecer. Depois o terceiro, o quarto, o quinto, até o sétimo. E ela não teve filho com nenhum. No dia da ressurreição dos mortos, qual vai ser o marido dela? Qual deles vai ser o marido dela? Porque as pessoas sabiam, e nós vemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, a alma retorna. Mas ela retorna como? As pessoas não sabiam. Então havia uma ideia de que voltava do mesmo jeito que tinha morrido. Era a ressurreição da carne. Em grego, sarkis, a carne retorna. E aí os saduceus colocam para Jesus, e Jesus, de forma muito inteligente, não. Ela não vai ser de nenhum deles, porque as pessoas, elas vão viver como anjos. E aí vem a pedra de toque. Vocês não ouviram quando Yahvé se apresenta a Moisés, lá no livro de Êxodo? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. O Espiritismo, ele anuncia o Deus dos vivos.
Porque na época de Jesus, Abraão já estava morto, Isaac, filho de Abraão, já estava morto, Jacó, neto de Abraão, já estava morto. E Jesus é muito claro: o Deus é o Deus da vida. E é tão interessante quando algumas pessoas que fazem uma leitura categórica, literalista da Bíblia, elas colocam, não, mas no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, está a proibição de se evocar os espíritos. E tem tradução que é tão de má fé, que é onde o termo necromancia, adivinhação pelos mortos, eles colocam espiritismo. Sendo que na época de Moisés não existia espiritismo, na época de Jesus não existia espiritismo, na época de Lutero não existia espiritismo. O espiritismo é um fenômeno relativamente recente, um pouco mais de 150 anos. E o pessoal de má fé traduz essa parte da Bíblia não como necromancia, adivinhação pelos mortos. Diga-se de passagem, coisa, aliás, que o espiritismo também não aprova. Oi, qual é o número da Mega Sena? Diz aí, Emmanuel. Eu vou casar com quem? Fala aí, Bezerra de Menezes. Isso aí é necromancia, é adivinhação. Isso aí nunca. Ninguém sério dentro da doutrina vai dizer que pode fazer ou que deve fazer, ou vai aconselhar que seja feito, de forma nenhuma. Então Deus é o Deus dos vivos, porque numa visão eterna, o momento de vida e o momento de morte são momentos dentro de uma linha maior, dentro de uma linha de existência. Então não faz sentido nós pensarmos que Deus, sendo perfeito, Ele olha para nós como vivos e mortos, porque Deus, Ele tem a eternidade. Antes de nós existirmos, Ele já nos conhecia. Antes da nossa alma existir, Ele detém a eternidade. Ele saberia quem seríamos nós. Nós, às vezes, não vemos esperanças para nós. Nós, às vezes, não vemos futuro. Nós achamos que carregamos uma cruz que ninguém consegue carregar, muito menos a gente. Ele consegue ver potenciais que nós não enxergamos. Por isso que Ele é Deus. Por isso que muita gente tem dificuldade e apela para o ateísmo. Porque Deus não é possível de ser compreendido, porque Ele é perfeito. E o homem, não conseguindo alcançar a perfeição, prefere dizer que a perfeição não existe. O homem, não conseguindo entender um ser que lhe seja soberano, que seja perfeito em todas as qualidades, ele simplesmente ignora a existência desse ser. E quando Jesus nos conta que Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele está nos dizendo que para Deus não existem mortos nem vivos. E aí, aquela proibição do Deuteronômio, ela cai por terra. Tanto cai por terra que estão os discípulos no Monte Tabor com Jesus. E é um monte muito íngreme. Jesus pega os três mais próximos: Cefas, também conhecido como Simão Pedro, Tiago e João, os dois irmãos, o chamado Tiago Maior e o João. Eles sobem o Monte Tabor. Lá, eles têm uma visão: Jesus, na sua forma plena, Moisés e Elias. Moisés e Elias já tinham desaparecido da face da terra há vários séculos, na época de Jesus. A mitologia bíblica conta que Elias foi arrebatado aos céus, em corpo e alma. Então, vá lá, desceu em corpo e alma. Tudo bem. Mas Moisés não. O livro do Êxodo é claro. Moisés, ele desencarna antes de pisar na Terra Santa. Moisés estava morto. Se Jesus conversa com Moisés, ele está conversando com os mortos. Por que se chama nova aliança? Porque é um novo contrato. O que nós aprendemos sobre contrato ou sobre lei? A lei posterior derroga a anterior. Não é o Novo Testamento, a nova aliança, o novo contrato? O que Jesus está nos falando? Que acabou a barreira entre mortos e vivos, porque o Deus é o mesmo Deus para todos. E isso era tão forte para Jesus, que ele anuncia o reino de Deus. E, normal, na visão espírita, reino de Deus é quando eu desencarnar.
porque é o reino dos céus, é o reino da espiritualidade. Mas vamos nos ater a Jesus na sua época. Quando ele diz no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, a nós é aqui embaixo, não é lá em cima. É aquelas pessoas que estão ali na planície, é aquelas pessoas que estão no deserto, é aquelas pessoas que estão em Cafarnaum, que estão em Cesareia de Filipe, pessoas que estão em Séforis, em Nazaré. Venha a nós é aqui embaixo, porque o Deus é o Deus dos céus e o Deus da terra, porque Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Por isso que os cristãos foram martirizados. Quem é o soberano? Os romanos diziam César, os cristãos falavam Jesus Cristo. O problema dos cristãos todos com o Império Romano foi esse. Os romanos eles não atacavam as pessoas que cultuavam Ísis, Apolo, Zeus, o pessoal que cultuava os cultos orientais da Pérsia, da Síria, da antiga Síria. Eles não tinham problema com esse pessoal. O problema deles era com os cristãos, porque para os cristãos só havia um Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, um nome acima de qualquer nome. De quem ele está falando? O nome de Jesus está acima do nome do próprio imperador, do próprio Tibério César, e depois de Nero. O nome do Senhor está acima de qualquer nome, seja na terra, seja no céu. Quando nós falamos que o Espiritismo, ele é o cristianismo redivivo, ele vai para esse discurso de Jesus, que não segrega, não separa, coloca todos juntos como filhos do mesmo Pai e aproxima essas pessoas e falam, vivam de acordo com as leis de Deus. E qual é a lei de Deus que Jesus coloca? Vejam que Jesus, sendo judeu, ele não dava a importância que o judeu dá até hoje para o sábado. Ele não dava a importância que o judeu dá até hoje para a questão alimentar. Ele batia muito numa tecla. O que tem no interior é o que contamina, não é o que está fora. Não é o que o homem... Pensem num pessoal que tinha uma dieta alimentar religiosa, assim, muito rigorosa. O que Jesus está dizendo para essas pessoas, ouvintes, se vocês botarem um bacon na boca, é carne de porco. Mas não é isso que contamina a pessoa. O que contamina a pessoa é o que sai da boca dela. É a palavra que magoa, é a palavra que fere, é a palavra que ofende, é a palavra que odeia. É isso que acaba com a pessoa. É isso que deteriora a pessoa. O judeu não podia comer camarão. Sábado, até hoje, é um dia tão sagrado, que se vocês forem hoje a Israel, elevador, no dia de sábado, tem um elevador sabático e tem um elevador normal. O elevador sabático, você entra, não precisa apertar botão nenhum, porque ele para em todos os andares do hotel, do prédio, para que você não trabalhe com o dedo para apertar o andar que você quer, porque é considerado trabalho. Jesus, ele coloca, o sábado foi feito para o homem. O que significa isso? O sábado foi feito para o homem, o descanso foi feito para as pessoas, e não a pessoa seguir uma regra absurda de sábado. Então é uma visão libertária. Ele era um homem que a época humana, antes dele e depois dele, não é à toa, porque a sua visão era uma visão especial. Jesus foi crucificado porque a visão dele era diferenciada. Se a visão dele fosse comum, ele estava vivo até hoje. Se fosse possível, estava vivo até hoje, porque não ia incomodar ninguém. Jesus foi crucificado porque ele incomodava. No Evangelho de João, pelas Páscoas que são narradas no Evangelho de João, a Páscoa é anual, presume-se que Jesus, ele viveu a sua vida pública durante 3 anos. Mas quando a gente pega os evangelhos chamados sinóticos,
Marcos, Mateus e Lucas, a conta que é possível fazer ali é que Jesus teve uma vida pública entre 6 meses e 1 ano e meio. E tem gente que fala que não tem tempo. O homem mudou a humanidade na média de 1 ano. E não deixaram ele falar mais do que isso, e crucificaram ele. Jesus anunciava o reino de Deus. Jesus morre, depois ressuscita, e na versão literal evangélica, ascende aos céus. Jesus anunciava o reino. O que as pessoas anunciam? Jesus. Elas não anunciam mais o reino. O discurso de Jesus era o reino. O discurso da primeira, segunda, terceira geração era Jesus. Jesus dizia, não importa o que você acredita, o que importa é o bem que você faz. Depois de Jesus, não importa o que você faz. O que importa é se você acredita que Jesus é teu Salvador e que morreu na cruz pelos teus pecados. Mudou tudo. Mudou tudo. Por isso que quando o cristianismo ele assume no 4º século a hegemonia do Império Romano, qual é a primeira coisa que os cristãos fazem? Perseguir os outros. Ou pensa igual a mim, ou está fora. Por isso que aconteceram os concílios, os primeiros concílios da igreja cristã. Ali se decidia qual era o pensamento comum, qual era o pensamento correto, ortodoxo. E quem pensava diferente? Exílio, prisão, morte. As discussões nos concílios elas eram tão grandes que muitas vezes elas eram decididas na base do envenenamento. É assim que os bispos decidiam qual era a fé correta. Posteriormente, com a queda do Império Romano, nós temos a chamada Idade Média, ou Idade das Trevas, porque o pensamento do homem seguia pela literalidade da Bíblia, que só alguns poderiam ler. A massa era analfabeta, poucos tinham acesso à Bíblia, e a Bíblia que o pessoal tinha acesso ainda era em latim, que na época era língua morta. As pessoas já não falavam mais latim, já tinha desaparecido o idioma. Quem tinha um monopólio do sagrado no Ocidente? A igreja. A igreja que tinha o monopólio do sagrado. Posteriormente, a igreja vai também progredindo, cria as universidades depois se desgarram das igrejas, as universidades, os universitários começam a questionar os dogmas religiosos, aí nós temos o iluminismo. Posteriormente, nós temos o racionalismo, o positivismo. Mas o Deus continua sendo aquele mesmo Deus, tribal, beduíno, do deserto, que é amigo dos amigos e inimigo feroz dos seus inimigos. As pessoas olhavam para aquilo como um herege do século I, de Roma Antiga, chamado Marcion. Marcion, ele falava que existiam 2 deuses. Um Deus menor, que era o Deus dos judeus. Foi o Deus que criou o mundo e aprisionou as almas aqui. Jesus foi enviado pelo verdadeiro Deus para libertar as almas. Esse verdadeiro Deus, que Jesus chamava de Abba, de Pai. O Deus dos judeus, então, era chamado Demiurgo, que significa artesão, porque ele moldou a matéria. E o verdadeiro Deus seria um Deus espiritualizado. Marcião, ele só aceitava as cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas, porque ele achava que tudo que lembrasse o judaísmo, da onde tinha vindo Jesus, estava eivado de erro. Então ele não aceitava, por exemplo, o Evangelho de Marcos, não aceitava o Evangelho de Mateus, não aceitava o Evangelho de João, somente o Evangelho de Lucas em parte. Porque não é possível que o Deus do Antigo Testamento seja o mesmo Deus do Novo Testamento. Esse embate de ideias tirou a esperança de muitas pessoas. Muitas pessoas preferiram achar Deus não existe. Porque se Deus é perfeito, e a Bíblia é um livro da palavra de Deus, é um livro sagrado, ela não poderia ter incoerência interna. Ela não poderia ter antinomia. Um texto fala, vai para a esquerda, o outro texto vai para a direita.
dentro do próprio texto, e os dois textos dizendo que são palavra de Deus. Deus não pode se contradizer. Eu estava falando aqui no começo a respeito da visão que nós encontramos no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá. Ele diz que o pecado do pai, ou do avô, ou do bisavô, vai para as gerações seguintes. Nós pegamos um dos grandes profetas, que é Ezequiel, e ele fala de forma nenhuma, é o mesmo Deus falando. Não haverá mais em Israel ninguém que diga que o pai come as uvas e o dente dos filhos fica verde. As uvas amargas, as uvas verdes, e caem os dentes dos filhos. Eu puno o pecado da pessoa que pecou e não seus filhos. É o mesmo Deus falando em livros diferentes, coisas diferentes. Aí nós chegamos no auge do positivismo, século XIX. Aí as pessoas já começam a ter uma visão de que a ciência é o verdadeiro Deus da humanidade. O que tem que ser conseguido é aqui e agora. Cada um por si, porque a moral que nós temos é uma moral cristã. Bom, a moral cristã é baseada na existência de Deus. Se Deus entra em contradição, ou ele não é Deus, ou Deus não existe. Então, para que eu vou ser uma pessoa melhor? Eu vou tratar de defender o meu, cada um que defenda o seu. Esse é o grande problema do ateísmo. O ateísmo, como qualquer outra visão filosófica, ele mal direcionado, torna as pessoas muito egoístas, muito perversas. E eu costumo dizer que o ateu ele deveria ser o cara mais caridoso da face da terra, porque ele não acredita em vida depois da morte, ele só acredita nessa vida. Então, essa vida deveria ter uma importância fantástica. Ele não acredita em justiça divina, então ele deveria ser a pessoa que mais clamaria por justiça aqui na terra. Ele deveria defender a vida como nenhum outro, porque não existe outra vida para o ateu. Então seria um contrassenso o ateu ser a favor da pena de morte, o ateu ser a favor da eutanásia, o ateu ser a favor do aborto, porque se não existe outra vida, o ateu deveria ser o maior defensor da vida que nós temos. Mas não é assim que as pessoas pensam. Surgem então os fenômenos espíritas, e eles são estudados, analisados e codificados por um sábio francês, um pesquisador francês, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Dessas pesquisas surge o Espiritismo, doutrina calcada no ensinamento dos Espíritos. E o que essa doutrina nos diz? E ela é uma revelação. O que significa revelação? Significa que não saiu da cabeça do Kardec. Kardec não estava sentado lendo o jornal e começou a pensar como é a vida depois da morte e escreveu um livro. Revelação significa que ele não estava nem pensando nisso. Quando ele se deparou com o fenômeno, foi tirado o véu e a partir dali ele teve acesso a conteúdo que ele não tinha. Por isso que é uma revelação. Só existe revelação de coisa oculta. Os espíritos, pessoas que já viveram conosco, mas que não possuem mais a matéria, esse corpo denso, rude, que agora só vivem como espíritos, como almas desencarnadas, eles apontam dizendo assim: eu fui uma pessoa má, eu fui uma pessoa egoísta. Quando eu morri, tudo que eu tinha, a carruagem, as terras, os empregados, o tesouro, ficou no cemitério. Cheguei aqui como um pedinte, com o sofrimento da minha consciência me cobrando, porque a minha vida foi toda dedicada à matéria. Sem a matéria, eu chego aqui como um náufrago sem nenhum bem e sofro pelas atitudes equivocadas que eu fiz. Por outro lado, se manifestam outros, e os outros dizem: eu fui uma pessoa que sofri, mas fui uma pessoa resistente. Eu fui uma pessoa que olhou para o sofrimento e não me revoltei, porque eu achei que eu tinha condições de superar. Revolta é perda de tempo. A pessoa que se revolta está deixando de reagir para ficar em cima dela mesma. Abrindo um parênteses, a figura do anjo decaído de Lúcifer nada mais é do que um sujeito revoltado.
E no céu, onde todo mundo vive em harmonia, alguém que vive revoltado deixa de estar em comunhão. Então essa pessoa, ela se exclui, ela está fora da comunhão, ela está excomungada. Se o céu é a perfeição, qualquer lugar que o sujeito não esteja, ele está fora do perfeito, ele está no lugar inferior, ele está no inferno. E daí as pessoas tiraram tridente, tiraram rabo, chifre. É um mito, é uma visão mitológica. O que é o inferno? É um lugar inferior. Quem é que vai para os lugares inferiores? A pessoa que não está em comunhão com Deus. Porque Deus é a suprema virtude. Qualquer coisa fora de Deus é estar fora da virtude, é estar fora do perfeito, é estar fora da paz. Essa é a visão mitológica entre céu e inferno. Então esses espíritos que não se revoltaram, que praticaram bem, que fizeram tudo o que podia, eles dão um atestado de veracidade para o que Jesus falou. Porque Jesus diz, ama o teu próximo. Mas por que eu vou amar o meu próximo? Teoricamente, porque do outro lado eu vou ser bem recebido. Mas se ninguém do outro lado vier para me contar, eu posso acreditar nisso ou deixar de acreditar. É uma questão de fé. Agora, quando as pessoas, elas se manifestam e contam, depois de mortas, a experiência delas, deixou de ser uma questão de fé. Começa a ser uma questão de conhecimento, de sapiência. E sem nenhuma alusão aos nossos irmãos evangélicos, espírita não é crente. Espírita tem que ser consciente. Ele não pode acreditar porque mandaram ele acreditar. O espírita tem que acreditar, porque aquele conhecimento lhe esclarece a mente. Aquele conhecimento lhe toca o coração. E mais do que isso, além desses espíritos, eles colocarem o que pode acontecer conosco, isso é fantástico, porque se pode acontecer é sinal que a vida continua, porque se nada acontecesse é porque morremos e ficamos ali deteriorando no cemitério. Se os espíritos voltam, retornam e nos contam algo, é porque nós somos mais do que o corpo que se deteriora. E eles colocam uma outra visão, que é a visão da reencarnação. Não existe erro, por pior que seja, que não possa ser remido através do batismo do líquido amniótico. O verdadeiro batismo, ele é feito através do ressurgimento daquela alma com a sua memória provisoriamente apagada. A memória fica ali escondidinha nos porões do subconsciente, mas a personalidade não, a personalidade permanece, tanto que cada um já traz o seu chip desde criancinha, as suas características de personalidade. Desde criança a gente já vê o caráter, já aparece ali. Por isso que eu costumo dizer, do 0 aos 7, você educa. Dos 7 aos 12, você pega e regula. Dos 12 para frente, você reza. Porque se você não fez até os 12, um abraço. É que nem aquela história do filhote de elefante. Você amarra o filhote do elefante num toco, num poste, bem preso ao chão. Quando o elefante é adulto, que ele já pesa em tonelada, ele continua sempre amarrado ao poste. Porque na cabeça dele, aquilo ali o acompanha desde quando ele era filhote. Educação a gente tem que dar exatamente até a adolescência, a pré-adolescência. Porque na adolescência, as características do espírito imortal aparecem, somadas à educação que os pais deram. Então, a educação tem que ser muito boa, porque se aparecerem características de personalidade negativas, a educação é o poste que segura aquele elefante. Os adolescentes que me perdoem a metáfora. É o poste que segura as más inclinações. Por isso que Freud tem aquela visão da mãe que acompanha o psiquismo humano, mesmo na fase adulta. Kardec nos dá, através da codificação espírita, sempre a possibilidade de nos rebatizarmos através dos diversos renascimentos. Aí nós encontramos
o pai amoroso da parábola do filho pródigo. O sujeito pode fugir, pode se afastar, pode gastar todo o seu patrimônio moral, pode chafurdar na lama da imoralidade, que a reencarnação permite, através dos reajustes, que a pessoa volte para o Pai que está de braços abertos. Não existe um lugar de tormentos eternos. Não existe um lugar de felicidade eterna separado das pessoas que nós amamos. E se vocês tiverem curiosidade de pegar livro de teologia, é muito interessante. Como alguém pode ser feliz no céu se uma pessoa que esse virtuoso ama, por exemplo, está no inferno? Aí vejam a cabeça. É que o ser humano, quando ele é alçado à presença de Deus, ele fica tão feliz que ver o pecador ardendo no inferno é para ele motivo de felicidade. Para ele olha para as suas virtudes, para a presença de Deus ali do seu lado, na Nova Jerusalém Celeste, e ele olhando lá das muralhas da Nova Jerusalém, de marfim e ouro para baixo, vê as pessoas sendo torturadas num fogo que não as consome, ele fica feliz. Que bom que são eles e não sou eu. Esse Deus não é o Deus de Jesus. Esse Deus não é o Pai amoroso do Filho pródigo. Esse Deus não é o Deus que na prece do Pai Nosso, que é interessante, as pessoas rezam todo santo dia e não param para pensar, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se nós estamos pedindo para perdoar as nossas ofensas, é porque nós reconhecemos em Deus a capacidade do perdão. Como Deus exigiria de nós que nós perdoássemos os outros, se Ele, Deus, não nos perdoasse? Se Ele, Deus, por causa de 80 anos, 90 anos de vida, nos punisse não 80, 90 anos, que já seria um absurdo, porque ninguém consegue ser tão errado todos os dias da sua vida. Alguma coisa de bom o cabra tem que fazer na vida dele. Qualquer personagem histórico, por pior que seja, ele era querido por alguém. Pensem na pior pessoa que vocês conseguem imaginar. Alguém gostava dele. Por 80, 90 anos de erro, Deus não pune, o Deus vingativo, Ele não pune por 80, 90 anos. Ele não pune por 800 ou 900 anos. Ele não pune por 8 milhões ou 9 milhões de anos. Nem por 800 milhões e 900 milhões. Ele pune o cara por toda a eternidade. Então, que Deus seria esse que me pede para perdoar se Ele pune uma pessoa durante a eternidade inteira? Por uma vida que é menos do que um flash, quando nós comparamos com a história do universo. Esse Deus, dito por Jesus, ele casa e é renovado pelo Deus anunciado pelos Espíritos. O Espiritismo ele não veio para combater a religião dos outros. Ele veio para dar alternativa para quem não tem religião e para os quais a sua religião não dá as respostas. É para isso que veio o Espiritismo. E por que as pessoas combatem o Espiritismo? Porque ele dá respostas. E as pessoas se sentem ofendidas com isso. Quando você vê um ateu atacando o Espiritismo, tenha em mente que a fé do ateu é a descrença. A descrença é a religião dele. E para ele é tão fanático nessa religião como qualquer religioso fanático. Por isso que ele ataca qualquer expectativa que possa dar racionalidade para uma fé, para um Criador, para uma vida onde cada um é responsável pelo seu progresso. E dando ainda o exemplo, voltando para a minha experiência de vida, eu sempre pensei numa situação muito específica
como prova do que eu tinha aprendido no Espiritismo. Eu sempre tive a relação com meu pai, uma relação muito estreita. Aquela frase, meu pai, meu herói, eu vivia dizendo para o meu velho. Meu pai era o meu herói. Ele foi a maior influência que eu tive na minha vida, né, como pessoa. Allan Kardec não conta, né? Escritor não conta. Vamos botar ali, de alguém que estava em carne e osso do meu lado. E, de repente, meu pai foi diagnosticado com câncer. E quando descobriu o câncer, que tinha sido confundido com uma úlcera, o tratamento que foi dado para ele era de úlcera. E ele estava com câncer no estômago. O câncer já tinha tomado. Nós somos 3 filhos, eu sou o único homem. A minha mãe falou, conversa com o médico. O médico disse para mim, ele só tem mais 6 meses de vida. E eu olhei para aquela pessoa que tinha sido o meu balizador na minha existência e me senti com a força necessária para que naquele momento eu desse a força para ele. Para que naquele momento eu fosse a pessoa que o sustentasse, já que ele havia me sustentado a vida inteira. Posteriormente, o câncer foi avançando, e aí eu posso dizer para vocês, reiki, passe, jorei, funciona. Magnetismo, funciona. O médico falou comigo com todas as letras, se teu pai fosse um atleta olímpico, ele viveria no máximo 6 meses, ele vai viver no máximo 6 meses. Ele durou 1 ano e meio. Minha mãe é daquela pessoa ecumênica, né? Acende vela para tudo quanto é santo. Então, lá em casa, ia grupo de evangélico fazer oração, grupo de católico fazer terço, ia o grupo do pessoal da messiânica, da Jorei, espírita para dar passe. O velho foi 1 ano e meio, 1 ano a mais do que estava sendo previsto. E quando ele desencarnou, ele estava na emergência do hospital, porque vivia em casa, hospital, em casa, hospital. A minha mãe estava com ele e me ligou, olha, teu pai fez a passagem. Eu peguei as minhas irmãs e fui para lá. Nós nos reunimos em volta do cadáver, porque ali já não era mais o meu pai, era o corpo dele. E eu falei, vamos fazer uma oração em agradecimento por tudo que essa pessoa representou nas nossas vidas. E que para ele sentir a importância de uma vida que contribuiu para a formação da vida dos outros. Aí nós demos as mãos e começamos a orar em agradecimento pelo pai maravilhoso, pelo esposo maravilhoso que ele tinha sido. E a emergência tinha as cortinas, os box. E eu estou ouvindo uma pessoa soluçando, mas chorando assim convulsivamente. Terminou a oração e fui ver o que estava acontecendo, porque os médicos e os enfermeiros, naquele momento familiar, se afastaram para dar privacidade para a família. Eu fiquei com medo que o sujeito estivesse passando mal. Aí eu perguntei para ele o que eu podia ajudar. E ele disse assim, não, é porque eu não acredito em vida depois da morte. Mas eu nunca vi as pessoas encararem a morte como a família de vocês está encarando. De orar para agradecer e não para se revoltar com Deus. Afinal de contas, vocês acreditam no quê? Nós somos espíritas. Então, qual o benefício que o Espiritismo ele deu para a minha vida? É olhar a pessoa que eu mais amo se despedindo da terra e não perder a esperança. Saudade, sim. Saudade a gente sente, óbvio, mas nunca perdi a esperança. Porque esteja onde ele estiver, ele sempre vai poder manter o contato conosco. E a minha formação é jurídica. Então, o inventário, vamos fazer o inventário. Pedi para minha mãe a documentação, meu pai era um cara muito organizado, a documentação toda bonitinha, já tinha passado semanas do desencarne dele, estou eu lá na casa da minha mãe, com os documentos na mão, conversando a respeito de como nós faríamos a divisão, né, porque basicamente tudo fica para minha mãe. Aí eu senti a pressão no ombro. Eu olhei para trás para ver quem tinha me tocado, e não tinha ninguém. Aí a minha mãe, que estava bem em frente a mim, ficou lívida. E ela é vidente. Eu perguntei, quem a senhora está vendo? Ela, teu pai, sorrindo e agradecendo por você tomar conta de nós. Ele diz para o Jeff que ele está muito feliz dele, eu no caso,
está tomando conta das mulheres da vida dele, que era a mãe e as 2 filhas, a esposa e as 2 filhas. Qual a importância do Espiritismo? Tirou o véu da morte. Nunca mais desespero. Nunca mais olhar para um problema e achar que aquele problema não tem solução. Nunca mais pensar numa pessoa e achar que essa pessoa será eternamente lembrada com ódio ou com mágoa nas nossas vidas. Porque todos nós fomos feitos de luz, todos nós fomos feitos da mão do amor puro. É só questão de tempo para que essa potencialidade se manifeste. Qual a importância do Espiritismo? É dizer que nós nascemos, vivemos, morremos e renascemos para vivermos em plenitude. E nem a morte vai tirar isso de nós.